Olá, no Opinião de hoje nós vamos falar sobre a recuperação do Espírito Santo pós-crise com o economista Marcelo Loyola, que é especialista em comércio exterior e mestre em gestão empresarial pela FGV Rio de Janeiro. Também é coordenador geral e coordenador do curso de administração da Faculdade Pio XII, além de se dedicar à pesquisa em cultura organizacional e planejamento e também à elaboração de projetos nas áreas públicas e privadas. Bem-vindo ao nosso programa, Marcelo. Eu que agradeço, Karina. Bom, minha primeira pergunta é sobre o momento que o Espírito Santo está vivendo, né? O momento de perdas dos recursos do Fundap e dos royalties do petróleo, né? Aliás, Fundap é bom a gente explicar que é o Fundo de Desenvolvimento das Atividades Portuárias, né? Vamos começar de uma forma bem didática. O que é o Fundap? Como ele funciona hoje com essa alíquota de 12%? Quer dizer, Karina, você já explicou o que é Fundap, né? A sigla que significa. Exatamente. O Fundap foi criado em 70, com um trabalho muito bem feito e de um governador muito com características de ideias inovadoras, que foi o Cristiano Dias Lopes. Nesse período, o Espírito Santo tinha o café como a base fundamental da sua economia. 60% da sua arrecadação, da sua receita, era com base na receita do café. E 70% de toda a força de trabalho envolvida no Espírito Santo, no mercado, era do café. Totalmente dependente do café, então. Totalmente dependente do café, muito diferentemente de hoje dos royalties e do Fundap. Né? 70% dos empregos e 60% de arrecadação é algo inimaginável hoje numa economia. Né? Hoje não acontece isso com relação a Fundap e royalties, não embora acontece. A gente tenda a pensar que sim, né? Não por acontece. Toda essa mobilização em torno da perda. Não acontece. A perda, o Espírito Santo não é mais monocultura, não é mais uma economia agrária. Né? Nós mudamos justamente esse perfil graças principalmente a esse fundo, o Fundap criado em 70, que foi um estímulo ao desenvolvimento do Espírito Santo, das atividades portuárias, por causa da erradicação do cafezal. Né? No final da década de 60, porque o preço internacional do café caiu a patamares muito baixos, e aí preço, oferta, demanda, né? Uma super oferta fez o preço cair muito. Então, erradicando, você reduziria os estoques, e aí o café foi uma tentativa do governo federal de fazer o café voltar ao seu preço que ele tinha no mercado internacional. Aí o Fundap, ele não foi criado para durar a vida inteira. Esse é nosso erro de pensar que o Fundap foi criado para durar a vida inteira. Não, ele foi criado como um fundo de estímulo à recuperação do Espírito Santo e sair de uma política de economia agrária para vir para uma economia diversificada, principalmente industrial. E como que era o mecanismo de funcionamento do Fundap? Quer dizer, a alíquota do Fundap de 12% do ICMS, o governo estadual, quando foi criado o Fundap, no ano 70, 8% do valor da importação é revertido, porque o Fundap ainda está em vigor, é revertido para a empresa que tiver a matriz importadora aqui no Espírito Santo, mesmo que ela seja oriunda de outro estado. Então, dos 12%, né, do total do valor do produto, 8% é devolvido em forma de financiamento a longo prazo ao importador. E óbvio que isso é um incentivo tremendo para a importação. Né? O governo federal quer acabar com isso. O governo federal quer uma alíquota igualitária para acabar com a isenção fiscal entre os entes federados, uma alíquota de 4%. E não tem negociação em relação a isso. Tabelada, né? Tabelada, não tem negociação. Por que isso? Por que ele quer acabar com isso? É contra o Espírito Santo? Não é contra o Espírito Santo. É porque com a guerra fiscal você acaba reduzindo o preço do produto de importação que está chegando no Espírito Santo. E aí sim é uma parte da crise que nós estamos vivendo no Brasil. Ou seja, com esse incentivo ao importador, é claro que o importador, tendo esse retorno de 8% do valor total da mercadoria como incentivo, ele vai poder vender esse produto aqui dentro mais barato. Aí ele prefere ficar aqui. Prefere ficar aqui. Vendendo mais barato no Brasil inteiro, ele compete, né, com um produto brasileiro com preços menores. E aí a indústria nacional está sofrendo com isso. Então, no caso que é da redução da alíquota ou no caso de manter essa guerra fiscal? O governo quer justamente igualar a alíquota em 4% para todos os estados. Justamente aí não vai haver guerra fiscal? Para não haver essa guerra fiscal. E isso então, é positivo? Isso é positivo para o Brasil, para a economia a longo prazo. Né? Para um país que quer se desenvolver,
que quer criar uma estrutura competitiva da sua indústria, é positivo. Por quê? Esse incentivo fiscal do Espírito Santo, ele acaba barateando ainda mais o produto importado, principalmente o chinês. Se barateia demais o produto importado aqui no Brasil, a indústria nacional perde. A indústria nacional perde. E aí são os empregos nacionais que vão ser perdidos. É um tipo de protecionismo? Qual é a discussão? Qual é a discussão no governo federal? O Espírito Santo cria empregos lá fora, né? Principalmente da China. Então, você, igualando o ICMS de todo mundo, perde-se a competitividade do produto importado, porque o importador aqui no Espírito Santo, instalado aqui no Espírito Santo, não vai ter mais esse incentivo de colocar o preço mais baixo do seu produto. Não é só o Espírito Santo que tem esse incentivo. Santa Catarina também, né? Goiás também são incentivos diferentes, não são incentivos como o Fundap, mas também são incentivos que eles também vão acabar no dia 31 de dezembro deste ano. Quer dizer, o Fundap, um mecanismo dele é de devolver boa parte, né, do ICMS para o importador em forma de financiamento, e dessa forma você incentiva as empresas a se instalarem aqui. Claro que isso gerou empregos, gerou toda uma estrutura em volta das empresas. Fomentou o setor. Fomentou o setor, não tenha dúvida, incentivou o setor. Mas o Fundap não era para a vida inteira. Há anos que se discute sobre o fim do Fundap. Ele foi uma alternativa à questão da erradicação do café. Exatamente, uma alternativa criada que nós nos acostumamos mal, obviamente que era uma receita adicional, era algo assim de diferencial competitivo em relação aos outros estados da federação, e isso não ia, todos sabiam, tem mais de 15 anos que as pessoas sabiam, inclusive os governantes do Espírito Santo sabiam que o Fundap um dia ia acabar. Essa discussão já está no Congresso e no governo federal há muito tempo. Então, já era para ter tomado alguma atitude, né, para que isso tivesse uma alternativa de solução. Segundo estimativas do governo, o Espírito Santo vai perder cerca de 1 bilhão por ano em arrecadação de ICMS, exclusivamente via Fundap. Qual o impacto disso para o setor do comércio exterior a curto prazo, já que nenhuma providência foi tomada, né? Quer dizer, o governo estadual, ele tinha proposto e ainda propõe uma regra de transição de 8 anos, né, de uma redução da alíquota aos poucos, desse incentivo ao importador aos poucos. Mas o ministro da Fazenda está irredutível, né? A presidência da República está irredutível porque o governo não pode esperar 8 anos, né, incentivando a importação, essa é a tese dele, incentivando a importação desses produtos frente à indústria nacional. Então tem que ser hoje. Claro que o ministro da Fazenda está aberto, né, ao diálogo, né? Ele propôs um financiamento a juros baixos, né, com um período de carência de mais de 3 anos, via BNDES, de 3,5 bilhões como forma do Espírito Santo se reerguer na sua estrutura logística. Ele propôs, cabe aos nossos administradores públicos negociar isso um pouco mais, né? E com juros mais baixos, um longo prazo maior. E a outra questão importante ele está propondo trazer grandes investimentos para o Espírito Santo. Fábrica de fertilizantes em Linhares, o Porto Jurong, né? O estaleiro Jurong, o Porto de Águas Profundas no Espírito Santo, isso tudo... Uma compensação. Uma compensação. Eu acho que a gente poderia parar de lamentar, né? Ficar lamentando, claro que a perda é significativa, não tenha dúvida, eu também lamento, mas eu acho que isto posto, né? E é uma decisão técnica, não é decisão política, isto posto, vamos discutir agora, né? Vamos discutir a questão de como serão as compensações. Por exemplo, Santa Catarina, que tem um incentivo semelhante, já ganhou a fábrica da BMW. Né? Já vai se instalar lá um projeto de $1 bilhão, né? Claro que a BMW é privada. O que o governo federal tem a ver com isso? O governo federal tem a ver tudo com isso, né? O governo federal ele tem formas de induzir as empresas a instalarem onde o governo federal indicar. Então, a Santa Catarina já está se mobilizando. A perda de Santa Catarina não é tão grande com relação ao Espírito Santo, mas está se mobilizando. Quer dizer, isto posto, vamos ver as alternativas de compensações? Não é brigar para que não aconteça. E o governo federal não quer mais isso.
né? Não quer mais discussões a melhor solução populistas, de tentar evocar a opinião pública, toda a população capixaba, como se o governo federal fosse o algoz dos capixabas, né? Ele não quer isso, ele quer uma discussão técnica. Não há mais como manter a alíquota diferenciada através de incentivo fiscal. Não há. Vamos às compensações. É óbvio que o governo federal, colocando-se à mesa, né, da Dilma e do Guido Mantega, os números do Espírito Santo não é só em termos de arrecadação de impostos, né, e também da receita do Estado, é também em empregos. Estima-se 50 mil empregos diretos na questão do comércio exterior. Estima-se que várias empresas sairão daqui. Né? Então não é só essa questão da receita, também há outras situações. O lado social também, né? Exatamente, as perdas são grandes, né? Tem que se colocar na mesa discutindo, olha, presidente, então o Fundap acabou, né? Vamos voltar a 70? Em 70 a gente teve o Fundap, agora vamos ter o quê? Quais são as compensações? Porque o Estado não depende 60% do Fundap, como era na época do café, mas nós dependemos de uma boa parte da receita. Então, vamos discutir as compensações? É isso que eu proponho. Sem o Fundap, qual é a competitividade logística do Espírito Santo? Pois é, Karina, o Fundap fez com que o Espírito Santo atraísse construção de portos. Né? Hoje nós temos um conjunto de portos em quantidade interessante no Brasil. Fomos a economia quinta maior importadora do país, né, com essa quantidade de portos. Já não somos mais devido ao Mercosul, devido à região sul ter ganho um pouco de força através do Mercosul. Mas eu acho, quer dizer, o Fundap incentivou essa estrutura de portos. O problema é que o Fundap acabou sendo, depois do incentivo, como ele durou 40 anos, ele acabou sendo algo que disfarçava um pouco a falta de competitividade. Como, por exemplo, o Espírito Santo devolvia 8% do valor total da importação ao importador, ele acabou, quer dizer, o importador trazia o seu produto, traz seu produto pelo porto, independentemente da competitividade, a taxa alta ou não, ele estava mais interessado no incentivo. Quer dizer, a estrutura logística do Espírito Santo atualmente é muito precária. Era engessado, então, né? Quer dizer, virou um paliativo. Quer dizer, o Espírito Santo ganhava uma forma de competitividade por causa dessa devolução da alíquota, né? Mas os outros entraves, o importador não ligava muito porque era compensado. Então, acabou disfarçando a precariedade da estrutura logística dos nossos portos. Era mais cômodo para as empresas. Era mais cômodo. Ganhava por aqui dos 8%, mesmo com os entraves dos portos. Precisa melhorar essa estrutura. Poderia ser uma forma de compensação do governo federal. Ok, agora eu vou te pedir um tempinho, Marcelo, para a gente fazer um intervalo. E você continue acompanhando o programa Opinião. Nós estamos falando sobre a recuperação do Espírito Santo pós-crise. Estamos conversando com o economista Marcelo Loyola. Daqui a pouco, depois do intervalo, estamos de volta. Estamos de volta com o programa Opinião e hoje debatendo sobre a recuperação do Espírito Santo pós-crise. Estamos recebendo o economista Marcelo Loyola. Marcelo, em um artigo seu publicado na imprensa sobre as expectativas pós-Fundap, né, estávamos falando do Fundap, o senhor se mostrou favorável ao corte dos gastos ruins e não dos gastos bons. O que são esses gastos ruins e gastos bons? Eu costumo considerar gasto ruim, né? Na economia a gente fala, tem gasto ruim público e gasto bom da área pública. Gasto ruim é aquele excesso de cargos comissionados, a máquina pública inchada, excesso de secretarias municipais, que sem ter a devida necessidade. Quando você cria uma secretaria municipal, você tem a criação de um subsecretário, depois você tem os departamentos, e aí você incha a máquina pública de gasto ruim, né? São gastos desnecessários. Aluguéis que você poderia concentrar essa atividade próximo à própria prefeitura, né? Centralizando o poder. Você tem, numa estrutura, claro, né? Você tem, por exemplo, gastos com energia desnecessário, carros, combustível. Quer dizer, isso é gasto ruim que a gente considera na economia. Gastos bons são aqueles gastos que são diretamente voltados para o exercício
da administração pública, que é a educação pública, a atenção primária à saúde, o atendimento, né, qualificado do cidadão, né, que tem melhorado muito em todos os municípios, no governo do estado. É a prestação de serviço à sociedade. A sociedade. prestação de serviço à sociedade, ela precisa ser mantida de qualidade, né? Isso é o gasto bom. É para isso que o serviço público existe. Não é para inchar a máquina pública, não é para criar um bando de cargos comissionados desnecessários. E eu tenho certeza que, fazendo esses ajustes, rapidamente os municípios conseguem entrar novamente no ajuste necessário. Ou seja, cumprir princípios constitucionais também, né? Exatamente. Quer dizer, a gente costuma falar o seguinte, as empresas, as grandes empresas bem-sucedidas, e a administração empresarial e pública, óbvio, com suas características e especificidades, mas são formas de administração semelhantes, as empresas grandes, bem-sucedidas, como, por exemplo, a Toyota, que virou uma das maiores do mundo e a maior de produção de carros, a administração dela sempre foi como se estivesse em crise. Todo o tempo como se estivesse em crise. De olho nos gastos, de olho nas despesas, de olho nos custos. Administramos como se estivéssemos todo o tempo em crise. O Japão, claro, viveu a Segunda Guerra Mundial com toda a dificuldade. Então, eles têm essa grande, né? Esse comportamento na sua cultura. Então, como você acaba tendo algumas formas de receitas que não são oriundas da própria comunidade, né? Essas receitas ela vêm, entre aspas, fáceis. Dinheiro fácil é um dinheiro fácil de gastar. Vem fácil, vai fácil. Vai fácil, vai fácil. E não é bom para a comunidade, em nenhum sentido. Cria uma comunidade que dependente de receitas que não são oriundas do próprio município. Que não buscam outras formas. De outras formas, porque cada município tem sua vocação. Né? E aí precisa de você ter uma administração muito mais centrada na qualificação de pessoal, né? Na discussão técnica dos seus arranjos produtivos locais. Já que o senhor falou de municípios, eu vou entrar nessa questão. Por que eles passaram a ser extremamente dependentes do Fundap? Municípios do interior do estado que não tinham a ver com a questão logística, né? Exatamente. Houve uma redistribuição dos recursos do Fundap, né, no estado. Exatamente. Quer dizer, semelhante aos royalties, né, a questão dos royalties. O município que não tem nenhuma forma de relação com essa estrutura portuária também foi beneficiado com essa distribuição dos recursos do Fundap. Quer dizer, aquela história, uma família que ganhava R$1.000 passa a ganhar R$10.000, ela ajusta seu orçamento a esses R$10.000. Depois tem que retornar aos 1.000, é impossível. Não tem como você retornar de forma que não seja em crise. Os municípios a mesma coisa. Eles não tinham nada a ver com a estrutura portuária, eles não têm sequer uma empresa instalada lá, eles não têm nenhuma estrutura logística. E não houve incentivo à estrutura logística nesses municípios, o dinheiro simplesmente vai desaparecer. Nada ficou. Não havia uma contrapartida, né? Não havia uma contrapartida. Só recebia, claro. Claro que procuravam gastar com gastos bons, mas a maioria era inchaço de máquina. Né? E agora, claro, eles vão ter dificuldades para manter a sua estrutura funcionando. Claro que o governo do estado vai, né, com essas contrapartidas, com essas compensações do governo federal, ele vai entrar colaborando, mas eu acho que o governo do estado tem que dar um prazo. Não pode também ficar repassando recursos, né, ad eterno. Né? Esses municípios, exatamente, né? Tem que ajustar a cultura local, a comunidade local. Né? O que o município faz de melhor? Qual é a cultura, né, daquele município? O que ele faz melhor em termos de produção? A comunidade. O profissional está qualificado mais em que lá? Buscar da própria Descobrir a vocação local, né? Descobrir a vocação local. Então, o município que não tinha nada a ver com a atividade portuária tinha essa receita do Fundap, né? E aí essa receita vinha fácil. E agora, quando perde, nada ficou de bom oriundo dessa receita. E essa situação a gente está vivendo em nível nacional com a possibilidade da redistribuição dos royalties do petróleo. Né? Essa redistribuição dos royalties é semelhante também à distribuição do Fundap aqui no Espírito Santo, guardando as devidas proporções. No Espírito Santo também você tem alguns municípios produtores de petróleo. Em 2006, né, o nosso governador, à época, redistribuiu esses royalties para todos os municípios. Então, município que não tem nenhuma forma de produção de petróleo e também não sofre nenhum dano
por essa exploração recebe também os royalties do petróleo. Isso foi em 2006. Na realidade, o governo federal, o Congresso, ele quer justamente fazer a mesma coisa com o restante de todo o país. Quer dizer, pegar os royalties dos estados produtores, né? Não é só o Espírito Santo e Rio, mas o Espírito Santo e Rio representa aí quase a totalidade, distribuir igualitariamente, quase que igualitariamente para o país inteiro. Quer dizer, é também uma discussão injusta, né? Essa decisão não é justa, não é técnica, é uma decisão populista, né? É claro que os estados do Nordeste, com a quantidade de estados que possuem uma representatividade maior, tanto no Senado quanto no Congresso, na Câmara dos Deputados. Então, acenou-se, né, com a possibilidade dessa distribuição. É claro que todos se uniram. Não, eu quero. A gente pode ter? Então, eu quero esse dinheiro, né? E aí a discussão passou a ser muito populista. Eu acho que precisa retornar à discussão técnica. Os royalties do petróleo, eles são devidos aos estados produtores. Explica melhor essa questão dos royalties. Eles são uma compensação pelos danos causados pela exploração. Exatamente, pelos danos causados pela exploração. Eu me lembro, há 3 meses atrás, quando estava numa discussão acalorada na Câmara dos Deputados, e aí ocorreu um vazamento de óleo, né, ali na bacia, né, na Bahia, ali próxima ao Rio de Janeiro, né, ali na Bacia de Campos. E aí isso foi muito claro, ficou transparente. O Espírito Santo e o Rio de Janeiro teria que colocar isso em campanha nacional, dizendo que aquilo é um dano enorme para a natureza. A consequência vai ser do estado produtor. Exatamente. Então você tem todas umas dificuldades, né? Precisa ter um fundo para isso, né? E não é só em relação ao meio ambiente. Você também precisa de ter uma estrutura de qualificação, de escolas. A população que vem atraída por essa receita, ela precisa de ter saúde pública, precisa de hospitais. Então, tecnicamente falando, economista, digamos que eu não seja capixaba, né? Neutro. É neutro. Tecnicamente falando, a distribuição dos royalties de forma igualitária é populista. Ela tem que haver uma compensação para esses estados, sim, de forma majoritária. Obviamente que uma parcela disso pode, sim, ir para os outros estados como forma de você criar também um desenvolvimento para os outros estados, né? Porque senão você tem uma concentração, uma movimentação migratória para o Espírito Santo e Rio, que aí também não é bom. Prejudica também. Que prejudica. E a discussão também dos royalties, que eu acho favorável, é também destinar parcela desse recurso para a educação básica, principalmente, que é um dos grandes entraves para a produtividade no Brasil. Crescimento do país. Qualificação de mão de obra, né? Existe emprego qualificado, né? Oferta de emprego qualificado, mas não existe trabalhador qualificado para assumir. Então, isso é um problema. Nós dissemos aí, o Brasil vive em crise, a gente vive dizendo isso, né? Está em crise, vive uma crise, mas não é assim para todos os países emergentes, né? O Chile não está crescendo 1,5 por ano, cresce 4,5. A Colômbia, o México, a China, muito mais, sem falar na China. Então, claro que a União Europeia e Estados Unidos chegaram no nível de desenvolvimento tão alto que chegou num esgotamento, né? Os Estados Unidos não vai crescer, por exemplo, de um PIB de 15 trilhões, não vai crescer 10% ao ano. Ele já chegou na capacidade máxima. Exatamente. A população já é tão provida de todos os recursos necessários para a sua existência que não vai crescer jamais números acima de 2%, 2,5%, 3%. Não vai crescer. Os emergentes precisam chegar lá, né? E aí aquela história não é verdadeira. O mundo todo está em crise. Os países emergentes, que tem inclusive na América do Sul, né, estão crescendo a números maiores, principalmente por causa da educação básica. Problema da produtividade no Brasil, problema de qualificação. Por isso os royalties do petróleo indo parcela, não tudo como que é o ministro da Educação, né, tudo do pré-sal, ir para a educação, não é assim também. Né? Parcela disso e sim para o incentivo à educação básica. Fazer uma educação básica para valer, como se fosse algo sério, como é na Coreia do Sul, na Finlândia. Vamos todos unidos pela educação, mas sem demagogia, sem populismo, como uma questão técnica. Um esforço coletivo pela educação básica. Vamos fazer essa população, essa criançada, a aprender a ler e interpretar um texto, não somente decifrar códigos. Falando em números agora, rapidamente para a gente encerrar,
A previsão é que o Espírito Santo, que é estado produtor de petróleo, perca algo em torno de 1 bilhão no próximo ano, né? E 11 bilhões até 2020. Fazendo as contas, somando as perdas dos royalties com o Fundap, vão dar aí cerca de 2 bilhões só para o próximo ano. Né? Como administrar essa situação já, imediatamente? Quer dizer, não tenha dúvida, Karina, que é uma perda significativa, né? Tem que haver uma compensação para essa perda do governo federal ao Espírito Santo. Da mesma forma que em 70 foi compensada através do Fundap, o Espírito Santo precisa de uma compensação do governo federal para reduzir essa perda. Imediata, então. Imediatamente, né? A ideia do empréstimo via BNDES, porque também o governo federal não pode ficar dando dinheiro para o Estado sem uma contrapartida, a ideia do empréstimo é porque precisa, como você disse, de algo imediato. 3 bilhões e meio do BNDES. Mas, além disso, você tem o longo prazo que precisa ser resolvido, que é justamente com esses incentivos à maior implantação de indústrias. Por que não uma refinaria de petróleo aqui no Espírito Santo? Né? Espírito Santo, o segundo maior produtor de petróleo no Brasil, e não tem refinaria, e tem estado que não produz quase nada, e tem refinaria, quer dizer... É um contrassenso. Tem que se discutir a questão técnica, né? Colocar na mesa, nós vamos perder 2 bilhões, isto posto? Ok. Vamos agora fazer o que para o Estado não quebrar, o governo federal? Vamos fazer o quê? Quais são as compensações de imediato e as compensações a longo prazo? E é claro que eu não acho também que a gente pode entrar naquele discurso na administração pública de tudo que acontecer de ruim vai ser depositado na conta do Fundap e da perda dos royalties possível. Né? Os municípios correm, o Estado também, o risco de não cumprir a lei de responsabilidade fiscal com essa perda? Não, o Estado não. Né? Mas agora os municípios sim, diversos municípios correm esse risco sim. Agora tem uma discussão muito grande que precisa o Espírito Santo debater, é o Fundo de Participação dos Estados, né? Que neste momento privilegia a quem é incompetente nos estados da federação. Ou seja, estados que menos arrecadam e produzem são os que mais recebem o Fundo de Participação dos Estados. Tem que mudar essa história, o Espírito Santo tem que passar a receber o maior valor disso. Né? O Espírito Santo cede ao governo federal 11 bi e só recebe 4. Isso é uma coisa que pode mudar rápido, né? A curto prazo. Então, claro que os municípios estão correndo risco de insolvência mesmo fiscal. Por isso que tem que se colocar na mesa o que vai ser colocado como forma de compensação, uma discussão entre Estado, né, Congresso Nacional e Governo Federal. Quais são as compensações? Os números são esses? Isso aqui, o que vai acontecer? Como eu disse, o Estado vai entrar compensando alguma coisa com o seu recurso, né, porque o Estado está bem equilibrado, está com as suas receitas em dia, mas precisa de uma alternativa para os municípios. Ok, Marcelo, foi um prazer conversar com você, aprender um pouco mais sobre economia, né? Sobre esses efeitos aí dessa crise, possível crise que o Espírito Santo vai atravessar ou já vem atravessando. Obrigado pela sua presença aqui conosco no programa Opinião. Obrigado, eu que agradeço. Sempre que eu recebo um convite sobre economia, eu venho com o maior prazer. Obrigado. Obrigada. Bom, e você que nos acompanhou, conversamos hoje com Marcelo Loyola, que é economista, especialista em comércio exterior e mestre em gestão empresarial. Também é coordenador geral e coordenador do curso de administração da Faculdade Pio XII, além de se dedicar à pesquisa em cultura organizacional e planejamento e também à elaboração de projetos nas áreas públicas e privadas. Esse é um breve currículo do nosso convidado e hoje nós falamos sobre a recuperação do Espírito Santo pós-crise. Obrigado pela sua companhia e continue acompanhando a programação da TV Assembleia, Canal Cidadão. Até o próximo programa.